Olá, meus alunos do segundo ano. Como é que vocês estão em casa? Todo mundo em casa, né? Graças a Deus. E hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de estatística. Quero dizer para vocês que estou com saudades das nossas aulas, nosso momento ali de descontração, essa parte que a gente fica bem próximo, mas isso não vai atrapalhar o nosso aprendizado. Hoje vamos falar um pouco sobre estatística. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre estatísticas, medida de dispersão, capítulo 4, matemática 1. Vamos lembrar da aula passada, que a gente falou um pouco sobre medidas centrais, que foi a média aritmética, moda e mediana. Só, gente, que essas, como eu disse para vocês, essas medidas, às vezes, elas ficam fora do padrão da nossa série numérica ou do nosso conjunto de números. Um exemplo é a nossa média aritmética, que ela é bastante influenciada quando eu tenho valores muito grandes ou muito pequenos dentro dessa sequência. Então, se eu tenho um valor que é bem pequeno dentro dessa sequência de números ou um valor muito grande, ela pode não representar justamente esses valores, que é a nossa média aritmética, como a gente já viu, nada mais é do que somar todos os valores e dividir pela quantidade de soma. A moda, a gente viu que a moda nada mais é do que o valor que mais aparece. E a mediana é o termo central. A gente trabalhou lá nas medidas de tendência central. Hoje, vamos trabalhar medidas de tendência de dispersão, que é analisar nossas informações através de mecanismo que justamente supra essa necessidade das médias das tendências central. A gente vai ver o desvio médio, a gente vai ver o desvio padrão, a gente vai ver a variância e amplitude. Vamos começar a nossa aula com uma situaçãozinha, problema, e vamos analisar essa situação e ver a partir daí que as nossas médias centrais, elas não dão resultado tão preciso quanto a gente quer. O que é que diz aí a nossa? Considere-se a tabela e o gráfico de linha a seguir contém informações sobre as notas de 4 alunos de uma mesma sala, nas provas de matemática do último ano letivo. Então, eu vou ter o quê? O aluno A, 4, 7, 8, 5, média 24. Número 24, média 6. O aluno B, 6, 5, 7, 6. Total de pontos 24, média 6. Aluno C, 6, 6, 6 e 6, 24, média 6. O aluno D, 0, 10, 5 e 9, nota 24, número total, e a média 6. Ok, legal. A gente consegue perceber que a média aritmética é a mesma. Só que analisando casos separados de cada aluno, a gente percebe que alguns alunos estão longe dessa média aritmética. A gente percebe que o aluno D, ele tirou 0, mas depois ele tirou 10. A média 6 não representa basicamente o que ocorreu durante o ano com esse aluno, o que já é diferente do aluno B. A gente percebe que o aluno B, ele já foi mais constante, ele teve 2, 6, 1, 7 e 1, 5. E o aluno que realmente representa essa média aritmética é o aluno C. Por quê? Porque não teve tanta variação entre os valores, ele teve 6, 4, 6, e a média dele foi 6. Isso vai ficar bem claro agora nesse próximo slide, que é um gráfico. Vamos observar esse gráfico aí, ó. O aluno A, o aluno B, o aluno C e o aluno D. Observando esse gráfico, o que é que a gente pode perceber desse gráfico? A gente pode perceber que o aluno D, ele tem a maior variação entre a nossa média. Vamos lá, observando aí o gráfico de linha, o que é que podemos perceber com esse gráfico de linha? Que o aluno D, ele está distante da nossa média aritmética, que pode ser representado pelo aluno C. Vocês observam a linha vermelha, 6, 6, 6 e média 6. Agora, o aluno D, ele tem uma oscilação maior em relação a essa linha vermelha. Aí conseguimos perceber que o aluno A e o aluno B estão mais próximos. Então, o que é que a gente tira de conclusão disso? A conclusão disso é que o quê? Que a média aritmética, quando eu tenho valores que estão
muito longe da sequência, ou são valores bem baixos ou valores bem altos, essa média aritmética não representa o conjunto de dados. Então, a partir daí, a gente aplica as medidas de dispersão, que aí vai dar um valor mais preciso ao nosso conjunto de informações, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira definiçãozinha, que nada mais é do que o desvio médio. Quem é o desvio médio, gente? O desvio médio nada mais é do que o módulo do valor menos a sua média aritmética. Então, vamos lá. Consigo perceber uma sequência numérica, uma sequência de um conjunto de números, na verdade, x1, x2, x3 até xn. Esse conjunto de números representa a nossa sequência numérica. E eu quero saber o desvio médio dessa sequência. Como é que eu vou saber esse desvio médio? Vou pegar primeiro a média aritmética, que a gente sabe calcular, que é pegar x1 mais x2, x3 até xn e dividir pela quantidade que é n. Depois, o segundo passo, após calcular a média aritmética, que vai ser esse x barra. Esse x barra vai representar a nossa média aritmética. Eu vou ter o quê? Eu vou pegar os valores, pegar um módulo da subtração do valor menos a média. O somatório disso tudo dividido pela quantidade que eu somei. Ok? Então, vamos fazer um exemplo de desvio médio, para a gente analisar basicamente a sua aplicação. Vamos lá, um exemplozinho. Próximo slide aí. Tem um exemplo aí, ó, 2, 5, 8 e 9. Certo? Então aqui, esse exemplo, eu quero calcular o desvio médio desses números. Então vamos lá. Primeira coisa, o que vai ser o desvio médio? Muitas vezes representado pela letra D minúscula ou por Dan. Vai depender do autor, do material que vocês estão estudando, mas o nosso material ele representa pela letra D, certo? Isso aqui nada mais é do que o módulo de x1 menos a média aritmética mais x2 menos a média aritmética, mais, vamos logo aqui, xn menos a média aritmética. Tudo isso dividido por n, certo? Então, vamos lá. Então, nesse caso, o primeiro passo para calcular o desvio médio, nada mais é do que calcular a média aritmética, que é representada pelo x barra. Então, vamos lá. Nossa média aritmética vai ser quem? 2, mais 5, mais 8, mais 9. Tudo isso dividido por 4. Vamos lá. Então, eu vou ter a média aritmética aqui. 2, 5, 8, 9. Como eu tenho 4 parcelas de soma, eu vou dividir todo mundo por 4. Certo? Então, aqui eu vou ter 7 com 8 com 9. Tudo isso é igual a 24. Dividido por 4. Certo? Então, 24 dividido por 4, 6. Então, dessa maneira, eu sei que a média aritmética desse conjunto de números é 6. Vamos guardar essa informaçãozinha aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Calculei a média aritmética, agora a gente vai aplicar no desvio médio. Quem que vai ser o desvio médio dessa sequência de números? Vai ser o módulo. Por que que eu vou usar o módulo? Porque dessa maneira eu quero calcular a distância entre os valores. Então, se eu quero calcular a distância entre os valores, eu uso a definição de módulo, porque é o valor absoluto que eu quero encontrar. Então, vai ser quem? 2 menos a média, que é 6, mais o segundo número, 5, menos a média, que é 6, mais o terceiro número, que é 8, menos a média, que é 6, mais o quarto número, que é 9, menos a média, que é 6. Tudo isso dividido pela quantidade de parcelas de soma, que são quantas? 4. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui vai ser, o meu desvio médio vai ser 2 menos 6, menos 4. Mais 5 menos 6, menos 1. Mais 8 menos 6, 2, mais 9 menos 6, 3. Tudo isso dividido por 4. Dessa maneira, eu quero garantir para vocês que eu vou calcular a distância entre esses números. Então, a gente usa a definição de módulo.
E a gente já viu que o módulo de menos 4 é o próprio 4. O módulo de menos 1 é 1. E o módulo de 2, 2. E o módulo de 3, ele mesmo. Então, esse desvio padrão vai ser 4, mais 1, mais 2, mais 3, tudo isso dividido por 4. Então, o desvio médio aí, nada mais é do que 4 mais 1, 5, mais 5, 10. 10 dividido por 4. Então, o desvio médio dessa sequência, nada mais é do que 2,5. Então, dessa maneira, eu calculo meu desvio médio da sequência 2, 5, 8 e 9. Então, relembrando, primeiro passo para calcular o desvio médio, nada mais é do que calcular a média aritmética. Tá, calculei aqui a média aritmética, igual a 6. E depois eu vou aplicar aqui, ó, um módulo do valor menos a média dessa sequência. Então, x1, módulo de x1 menos a média, mais x2 menos a média, até xn menos a média. E a definição de módulo, porque basicamente eu quero encontrar a distância entre os valores, ou em outras palavras, o valor absoluto, ok? Então vamos lá para a próxima definição. Vamos lá. A nossa segunda definição agora vai ser o desvio padrão. Vimos o desvio médio, não é isso? E o desvio médio serve como base para o desvio padrão. Se a gente observar aí no slide, o que é que tem um desvio padrão? É a raiz quadrada do x1 menos a média elevada ao quadrado, mais x2 menos a média elevada ao quadrado, mais xn menos a média elevada ao quadrado. Tudo isso dividido por n. Vamos lá. Quando eu tenho um módulo, o módulo ele me garante que eu tenho um valor absoluto e o valor positivo do número. Quando eu elevo qualquer número a um expoente elevado a 2, eu também garanto que esse número está elevado ao quadrado. Eu garanto que esse número está elevado ao quadrado e eu garanto que esse número vai ficar positivo. Então, dessa maneira, eu preciso apenas passar a raiz quadrada para obter o meu desvio padrão. Então, vamos aplicar no nosso exemplo o desvio padrão. Então, vamos lá. Vamos aplicar agora o desvio padrão nesse exemplo aqui. Eu tenho a sequência 2, 5, 8 e 9. O primeiro passo aqui é calcular a média aritmética desses números. Só como a gente já fez no exercício anterior, que foi do desvio médio, eu sei que essa média aqui é igual a 6. Foi isso que a gente fez no exercício anterior, lá no desvio médio. Agora eu vou ter aqui, ó, o desvio padrão, é a raiz quadrada de quem? x1, 2, menos a média elevado a 2, mais x2, 5, menos a média elevado a 2, mais x3 menos a média elevado a 2, mais x4 menos a média, tudo isso elevado a 2, tudo isso elevado ao quadrado, dividido pelas parcelas, que nesse caso são 4. Então, desvio padrão, nada mais é do que a raiz quadrada, 2 menos 6, menos 4 ao quadrado, mais 5 menos 6, menos 1 ao quadrado, mais 8 menos 6, 2 ao quadrado, mais 9 menos 6, 3 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Então, desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada de 16, mais 1, mais 4, mais 9. Tudo isso dividido por 4. Então, ainda vou ter que o desvio padrão vai ser 9, 10, 14, 16, 30 sobre 4. Então, eu vou ter que o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada de 7,5. 30 dividido por 4, 7,5. Então, aqui, o desvio padrão é aproximadamente, viu, gente? Vamos aproximar para 2,7. Então, para aplicar o desvio padrão, preciso primeiro calcular a nossa média aritmética, que nesse exemplo não foi necessário, porque a gente já fez isso lá no desvio médio, e depois aplicar aqui na raiz quadrada do número da sequência menos a média aritmética, tudo isso elevado ao quadrado. Se eu elevo ao quadrado, depois eu tiro a raiz, eu tenho aqui
o meu desvio padrão, ok? Então vamos lá para o nosso próximo tópico. Vamos falar um pouco sobre a variância. Quem é que vai ser a variância? A variância é bem tranquilo. A variância nada mais é definida como o quadrado do desvio padrão. A variância serve para dar um suporte, para a gente ter a noção entre os valores. Então a variância, nesse caso, vamos aqui para o quadro agora. A variância nada mais é do que o desvio padrão elevado ao quadrado. Levando em consideração esse último exemplo que a gente fez agora, eu tenho o quê? Que era 2, 5, 8 e 9. Então, eu descobri que o desvio padrão aí, nesse caso, o desvio padrão aqui foi igual a quanto? A raiz quadrada de 7,5. Vamos escrever dessa maneira, não foi isso? Aí depois eu escrevi isso aqui como sendo aproximadamente 2,7. Então, o que vai ser a variância para nós? Dessa sequência de números, a variância nada mais é do que raiz de 7,5 ao quadrado. Então, para nós, a variância nada mais é do que 7,5. Também, bem tranquilo essa parte aí da variância. E vamos ver a nossa última definição. A última definição se trata de amplitude. Quem vai ser a amplitude? A amplitude de uma série de dados é definida como a diferença entre o maior e o menor valor observado na série. Vamos aqui para o quadro novamente. Pegar aqui, ó, vamos usar o mesmo exemplo. 2, 5, 8 e 9. Então, a amplitude, ela vai dar a noção dos valores que está variando dentro dessa sequência. Então, para nós, essa amplitude, vou botar até um azinho aqui, nada mais é do que o maior valor, que é 9, menos o menor valor, que é 2. Então, a nossa amplitude é igual a 7. Gente, em amplitude, eu tenho uma pequena observação, para vocês não esquecer do rho. O que é rho? Rho nada mais é do que organizar a nossa sequência de números, ou em ordem crescente, ou em ordem decrescente. Nesse caso, já está organizadozinho, 2, 5, 8 e 9. Tem uma ordenação aqui. Professor, eu preciso organizar de que maneira? Do menor para o maior, do maior para o menor. Ordem crescente ou decrescente, não é isso? Tanto faz, gente. O importante é que ele fique organizado. Não fique de maneira aleatória, porque dessa maneira eu consigo determinar o menor valor e dessa maneira eu consigo determinar o maior valor. Então, nesse caso, a minha amplitude nada mais é do que 7, que vai dar a noção de quando está variando os valores, ok? Então, agora vamos para o nosso exemplo, para finalizar a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá. O quadro abaixo mostra o número de gols marcado em uma partida do Grupo do Brasil, na primeira fase da Copa do Mundo de 2014. Aí tem os jogos aí, na primeira coluna, e a quantidade de gol marcado na segunda coluna. O desvio médio de gol marcado por partida do jogo desse grupo é de aproximadamente, então nesse caso aí ele pediu o que? O desvio médio. Então vamos aqui. Primeiramente vamos pegar esses valores aí, ó. Quais são os valores? 4, 1, 0, 4, 5 e 4. O primeiro passo para calcular o desvio médio, a gente calcular a média aritmética. Que a gente tem que por quê? X barra. Então vai ser 4 mais 1 mais 0 mais 4 mais 5 mais 4. Tudo isso dividido pela quantidade de somas, que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, x barra vai ser igual a 5, 10, 14, 18. Então, 18 dividido por 3. Então, eu vou ter que a minha média aritmética é igual a 3. Certo? A partir daí, a gente calcula agora o desvio médio. Quem é o desvio médio? É o módulo do valor da sequência menos a média aritmética, mais o segundo valor menos a média aritmética, mais até
o enésimo, que chamamos de xn, menos a média aritmética, dividido pela quantidade de parcelas de soma. Então, o nosso desvio médio nada mais é do que 4 menos 3, mais o módulo de 1 menos 3, mais o módulo de 0 menos 3, mais o módulo de 4 menos 3, mais o módulo de 5 menos 3, mais o módulo de 4 menos 3, tudo isso dividido pela quantidade de parcelas de soma, que é 6. Então, esse desvio nada mais é do que o módulo 4 menos 3, 1, mais 1 menos 3, módulo de menos 2, mais 0 menos 3, o módulo de menos 3, mais 4 menos 3, módulo de 1, mais 5 menos 3, o módulo de 2, mais 4 menos 3, o módulo de 1. Tudo isso dividido por 6. Vamos para cá agora. Então, eu vou ter o quê? Que o nosso desvio padrão vai ser módulo de 1 é 1. Módulo de menos 2, 2. Módulo de menos 3, 3. Módulo de 1 é o próprio 1. O módulo de 2, próprio 2. Módulo de 1 é 1. Tudo isso dividido por 6. Então, o desvio médio vai ser 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser 10 dividido por 6. Essa divisão é aproximadamente 1,7. Vamos voltar nas alternativas. Nesse caso aí, a nossa alternativa correta é a letra C. Então, pegando essa situaçãozinha, problema aí, a aplicação do nosso desvio médio, né, no grupo do Brasil, aí na Copa do Mundo de 2014, eu sei que o desvio médio dos gols marcados foi de 1,7, letra C. Ok, pessoal? Pessoal, e aqui a gente encerra a nossa aula. Na próxima aula a gente vai continuar com a resolução dos exercícios conceituais do capítulo 4 e até a próxima semana e um forte abraço.